seja muito bem-vindo a mais um Roda de Conversa. E hoje a gente está na lição número 2 desse novo trimestre. E a lição, ela é muito interessante, mas antes da gente falar sobre ela, eu queria falar um pouquinho de como o nosso convidado veio para aqui. Então, ó, você que quer participar, porque é super legal, confia, muito legal. Vai na sua lição na parte de sexta-feira, a gente faz ao vivo, então a gente vai junto. Vai na sua parte de sexta-feira e você vai encontrar 2 QR Codes, ó. O segundo QR Code que aparece, você vai escanear e você vai ser levado para o WhatsApp da Esperança. E aí, nele, você vai poder fazer uma recapitulação da lição número 2. E ao fim, das lições no geral. E aí, com uma certa pontuação, você vai ter a oportunidade de ser sorteado e ser o sortudo. E a gente é o sortudo de ter você aqui participando do Roda de Conversa, tá bom? Elisa, como funciona? Eu quero saber mais. Como é que eu faço isso na minha vida? Você vai no arroba, lá no Instagram, arroba LeviQuiz, e aí você vai conseguir falar com o Eduardo ou com o Gustavo. É só mandar mensagem no direct deles que eles vão te explicar certinho como você pode participar. Tá bom? É super legal para você poder entender um pouquinho mais da lição, fazer aquela certeza de que você conseguiu recapitular e tá tudo na língua, tá bom? É isso. Marcelo, se apresenta pra gente um pouquinho, por favor, a gente quer te conhecer melhor. Meu nome é Marcelo, entendeu? Sou da igreja de Santa Cruz, Espírito Santo, entendeu? E estou participando dessa interatividade da lição jovem já há bastante tempo, embora não seja da classe jovem, mas eu também estudo a lição jovem porque eu faço de vez em quando alguma tem assinatura para poder. Eu gosto muito do quiz, fazer o quiz toda semana, entendeu? Eu sou muito competitivo, eu gosto de fazer mesmo, gosto de tirar ponto, gosto de acertar. Entendeu? Para mim é um prazer também ter esse encontro aqui, papo, essa roda de conversa sobre um tema que é espetacular, que é sobre a mensagem do santuário. Muito bom, legal. Bom, pessoal, obrigada. É um prazer ter você com a gente, viu, Marcelo? Então vamos nessa. A lição dessa semana, como ele bem disse, já é a mensagem do santuário. Então, só para a gente entender um pouquinho mais sobre o contexto que a lição se refere, né? Então, dia 22 de outubro foi o desapontamento porque o povo acreditou que Jesus viria à Terra, porque achou que a Terra, nossa, o planeta Terra ia ser purificado, mas na realidade o que aconteceu foi o santuário do céu. Ele sim aconteceu isso, então que Cristo passa do santo para o santíssimo e faz a expiação pelos nossos pecados como nosso sumo sacerdote, como a gente viu na outra lição. Então, beleza. E aí, como a gente conversou, né? Como que eles entenderam o que aconteceu? Eu fui um pouquinho além da lição, peço desculpa se tiver spoiler. É isso, desculpa. No dia 23 de outubro, ou seja, o dia seguinte do dia 22, Hiram Edson estava no milharal e o povo do advento estava estudando. Algumas pessoas deixaram a fé, mas outras pessoas quiseram ela entender. Falou, nossa, o que aconteceu? Ellen White, ela fazia parte do movimento milerita. E, inclusive, eu quero compartilhar com vocês um livro que eu estou lendo. Que coisa boa, ela deve ser compartilhada, né? Eu estou lendo o livro Prazer em Conhecer Ellen White, do pastor George Knight, e é maravilhoso porque lá você consegue entender um pouco mais. Então, Ellen White, ela comenta que ela fazia parte do povo milerita, ela tinha 16 anos, se não me engano, mas ela era bem novinha, ou era menos, enfim, ela era bem novinha. E aí ela falou assim, a gente não entendeu o que aconteceu, mas alguma coisa de importante tinha acontecido, e eles continuaram a estudar a palavra de Deus. E aí Hiram Edson, no milharal, ele teve uma visão do céu apresentando uma realidade que era Jesus passando do santo para o santíssimo. Ai, gente, ficou até arrepiada, acho incrível. Enfim, então bora lá. Pensando nisso, eu queria saber de vocês, de que maneira a gente pode manter viva a realidade do ministério de Cristo no santuário celestial, a seriedade do pecado e a necessidade da purificação dele. É fazendo o link da mensagem do santuário à identidade da igreja. Né? O tema da lição, geral da lição, identidade. Né? E nós vamos ver assuntos ao longo dessa lição que vai identificar a identidade da igreja nesses assuntos. E com o santuário não é diferente. Não acontece o oposto. Nós vamos ver isso aqui, nessa questão aqui, que o santuário é bem importante. Tá? Para quem não sabe, a crença do número 24 é que fala do ministério de Cristo no santuário celestial. A crença fundamental da igreja adventista. E tem uma coisa bem interessante que aparece na descrição dessa crença, que é bom a gente saber. Diz assim, afirma o seguinte, há um santuário no céu, nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios do seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todos na cruz.
Veja que bacana. E às vezes tem gente que não sabe disso, nunca leu isso, né, nessa crença fundamental, né, sobre o santuário. E um fato interessante sobre essa crença, ao fazer o link com a identidade da igreja, é que ela é uma doutrina distintiva da igreja adventista. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja é distinta, ela é diferente das demais quando se fala do assunto do santuário. Viu? Isso é muito bacana. Então a compreensão do ministério do santuário é a revelação da identidade da igreja. Quando você compreende, você sabe o que é a igreja e a sua identidade. Quando você não entende, você não compreende a identidade da igreja. Tá? E aí eu vou falar aqui uma sequência bem bacana, porque a doutrina do santuário, né, ela permeia toda a Bíblia. O tema do santuário é apresentado inicialmente lá no Antigo Testamento, ele permeia todas as Escrituras. Veja a sequência bacana. No livro do Êxodo, por exemplo, a formalização, né, do profundo relacionamento aí, né, de aliança de Deus com o seu povo tem o seu clímax aonde? No santuário. Quando Deus diz lá em Êxodo 3,14: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Tá? Como eu resumo isso? Relacionamento. O Criador querendo ter um relacionamento próximo do seu povo, dos seus queridos. No livro de Levíticos, né, que foi estudado no trimestre passado, né, a purificação, a adoração, o perdão e mesmo as festividades do povo de Deus tem o seu centro aonde? No santuário. E isso é interessante. Em Salmos, por exemplo, muitas reflexões, orações, cânticos espirituais se relacionam com o santuário. Em Daniel, a discussão profética do capítulo 7 até o 9 trabalha com o conceito de quem? Do santuário. No Novo Testamento, a realidade do santuário celestial é afirmada no livro de Hebreus, que descreve, né, o santuário como um lugar onde Cristo intercede pela nossa salvação. Ele está lá trabalhando em nosso favor. No livro de 1 Coríntios, a linguagem do santuário é utilizada para tratar do relacionamento do corpo de crentes no contexto coletivo, enquanto comunidade cristã. Capítulo 3 diz isso. No capítulo 6, né, o apóstolo Paulo ele vai falar, né, da pureza do corpo individual do cristão, principalmente em termos de sexualidade. Na discussão profética do Apocalipse, o santuário, né, é uma imagem importante que aparece ao longo do livro do Apocalipse. Está lá, centrado lá. Então, além disso, né, ações espirituais de adoração, especialmente no contexto de cânticos, ações de bondade, né, a cooperação, são descritos pela linguagem do santuário como sacrifícios espirituais realizados pelos crentes. Hebreus capítulo 13 fala sobre isso. Então, nós vemos que no contexto geral da Bíblia, desde que Deus falou para construir um santuário, né, essa mensagem ela é difundida, ela é apresentada. Então, considerando que a fé cristã, ela deve ser mediada pelas Escrituras, esses exemplos revelam que o estudo da Bíblia afirma a importância do santuário para se entender corretamente o que significa a fé cristã. Então, de acordo com os ensinamentos de Hebreus, o santuário da terra reflete de algum modo a realidade do verdadeiro santuário celestial. Né? O da terra é apenas uma sombra, é uma xerox, um tipo daquilo que é real, daquilo que é maior, daquilo que é original, o santuário celestial. Portanto, é importante aí nós destacarmos que o santuário na terra tem a ver com a realidade celestial. Tudo que acontecia nele, por meio do qual Deus se relaciona com os seres criados. Então, quando você entende o que acontecia no santuário terrestre que Deus pediu para construir, todos os rituais, os sacrifícios, a intercessão, a mediação do sacerdote, né, é uma figura daquilo que Cristo, oferecendo o seu próprio sangue, faria por nós no santuário celestial. E aí você vê essa realidade apresentada em Hebreus, no Novo Testamento, confirmando então o tipo que aconteceu no Antigo Testamento. Por isso que é importante a gente estudar isso aí. Né? E quando eu estudei sobre essa questão da identidade da igreja no contexto do santuário, tem uma frase que eu quero ler para vocês.
que é muito bacana sobre a identidade do povo de Deus, dentro do contexto do santuário. Veja que bacana. De fato, o povo do Advento tem práticas e crenças muito peculiares. Como demonstração disso, consideremos então os seguintes exemplos. Cremos em toda a Bíblia. Harmonizamos a lei com a graça. Fazemos distinção de leis. Guardamos o sábado. Sustentamos a imortalidade condicional da alma. Somos pré-mileritas. Sabia disso? Que nós somos pré-mileritas? Sustentamos os princípios de saúde revelados por Deus. Temos uma origem profética. Reivindicamos a posse do dom profético. Cumprimos uma missão profética. Temos uma escatologia pertinente. Ensinamos a verdade do santuário. E isso nos torna distinto de muitos outros grupos por aí. Então, a maneira de manter viva a realidade do ministério de Cristo no santuário celestial é compreendendo todo o trabalho do ministério, no santuário terrestre. Se você não compreende isso, você não consegue manter viva a realidade na sua memória daquilo que Cristo faz por nós hoje no santuário celestial. E por que acontece tudo isso? Por que Deus pediu para fazer um santuário? Por que sacrifício? Por que mediação? Porque existe uma coisa chamada pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Custou a morte do Filho de Deus. O pecado é sério demais. E esse pecado ele precisa ser purificado. Primeiramente na nossa vida, arrependendo-se e pedindo a intercessão de Cristo por nós. E depois Deus fará isso aí, a purificação do santuário celestial. Que acontece hoje, de 1844 para cá. O que nós chamamos de juízo investigativo de Deus. Jesus está fazendo esse trabalho de mediação por nós. Então por isso que é importante nós estudarmos esse assunto, compreendermos esse assunto, vivermos o assunto da doutrina do santuário. Porque a identidade da igreja, ela é apresentada na mensagem do santuário. Eu vim pensando também, né? E é legal, né, quando a gente analisa esses pontos, né? Porque quando a gente fala que podemos manter viva essa realidade de Cristo no ministério, né? E todas essas outras coisas que a pergunta coloca, eu mostro lembrando do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? Tem uma parte de terça-feira aqui que ela mostra nos últimos parágrafos o seguinte: Deus desejava impressionar os israelitas com a seriedade do pecado e a importância da purificação espiritual. Essas ações, é claro, simbolizavam a maneira como o pecado seria tratado no futuro, após a morte de Cristo, mas também havia outros significados espirituais dentro do processo. A purificação do santuário terrestre era um tipo ou símbolo de como o santuário celestial seria purificado. Mas não devemos esquecer que Deus, em última análise, deseja purificar a nossa vida do pecado. A nossa aliança, a nova aliança, é a promessa de que temos um sumo sacerdote que intercede por nós para que possamos estar prontos para receber a herança eterna. Você vê que preocupação e lição que Deus queria mostrar para o povo de Israel ali sobre a serenidade do pecado e a necessidade de purificação. Você lembra daquela festa do dia do Yom Kippur? Todo dia eles tinham que matar o cordeiro ali. E não era o sacerdote que matava, era a própria pessoa do próprio rebanho que matava o cordeiro do seu próprio rebanho, a sua posse, e matava ali. Então o Cristo já ensinava a lição. Com o pecado custou. Ou com o pecado ele custa. E quão cruel o pecado. E como vocês devem ficar mais longe possível do pecado. Né? Custava a vida de um animal inocente. E lá eles próprios matavam aquele animal, tendo a lembrança de que o Messias viria e ele morreria pelos pecados de todos. Né? Quando chega a purificação, o dia do Yom Kippur, todos ficavam ali num espírito de adoração, todos ali se humilhavam perante a Deus. E todos os pecados eram purificados e esquecidos. Deus ele queria mostrar e saber que somente isso era possível por meio dele. Né? E depois de tudo isso, veio o ministério de Cristo. E tudo aquilo que era feito em Levítico se dá um entendimento no que Cristo fez e veio fazer aqui por nós. Né? Então, nós entendemos que Cristo, ele, de todos os modos, ele se aparece para nós, né? E ele quer, de algum modo, entrar na nossa vida, né?
e com essa promessa de que ele vai vir, né? A nossa identidade como adventista mostra como santuário, a guarda do sábado, mas todas elas mostram para uma única coisa que nós aguardamos, que é a volta de Cristo Jesus, né? É a nossa maior identidade, é a maior coisa que mais almejamos, né? Mas a gente não pode esquecer uma coisa, né? Que não queremos estar naquele grande dia só porque nós iremos ver grandes coisas ali. Sim, mas a principal coisa é estar com Cristo, porque se nós não estivermos com Cristo ali, será tudo vaidade, será tudo. Não será um nada, né? Assim como diz aquela música do Araújo, né? Que o céu é Jesus, né? Mas que nós possamos sempre lembrar disso, né? Que Cristo, ele pagou aqui o preço para nós, mas que a vida totalmente vem de Cristo. Muito bom. Eu achei ótimo que vocês colocaram. Eu fui de uma forma também mais prática, assim, né, para o nosso dia a dia, como que pode manter isso, né? Acredito que seja pelo constante contato com Deus que a gente vai tendo todos os dias, permitindo que Ele converta a gente todos os dias. Porque a nossa, como é que posso dizer? O nosso batismo, assim, de falar realmente, reconhecer quem Deus é, não acontece só uma vez na vida na igreja, mas tem que acontecer todos os dias na nossa vida, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante, né? E de coração humilde, entender que a gente precisa de Deus, reconhecer. Um outro livro também maravilhoso, Coisa Boa, tem que ser compartilhada, já falei desse. Aí agora o outro, Caminho a Cristo, você tem que ler, é maravilhoso. Porque lá falar um pouquinho também sobre isso, de como funciona. Então, de você reconhecer quem Deus é, confessar para ele os seus pecados por meio de Cristo, por fé, acreditar que ele vai fazer isso. E como a gente sabe, fazer a transformação na nossa vida também. Então, acho que isso é fundamental. A gente tem que estar em contato constante com Deus. E sabendo que só Ele pode fazer isso, de salvar a gente e nos purificar. E o santuário é mais uma prova disso, né? Pode falar, Marcelo. Uma coisa interessante que foi falar na introdução aí, que é sobre o grande desapontamento de 1844. Parece que até então a verdade estava adormecida, desconhecida, não revelada, e com os estudos de Miller, né, chegou até essa data, marcando aí. Eu vejo assim, o grande desapontamento de 1844 foi aí na verdade o cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Né? Embora ele inverteu os eventos, mas ele acertou, né, na contagem da data, a data estava certa, o evento que estava equivocado. E aí como se chega à compreensão agora com esse grande desapontamento de 1844? Aí nós vamos para Hebreus. Hebreus, na verdade, ele é o caminho, né? Ele é a chave para a compreensão de Daniel 8,14. Porque ele vai falar o que é a purificação do santuário. Então ele apresenta o santuário celestial. E quando você estuda junto isso aí, você consegue compreender, né, a relevância dessa mensagem, né, para nós como igreja hoje, como a nossa identidade mesmo, né? Então esses eventos que aconteceram, o grande desapontamento, na verdade, foi para alguns decepção, para outros foi despertamento espiritual, para outros foi intensificação do estudo da palavra e descobertas, as verdades foram sendo levantadas e Deus foi levantando um movimento profético que hoje se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia, do qual nós fazemos parte, e isso é espetacular, tudo conduzido por Deus. Então a compreensão bíblica correta, né, ela é fundamental para compreender todas as doutrinas bíblicas que nós acreditamos, e é fundamental na questão do conhecimento da doutrina do santuário também. Achei perfeito o seu comentário e perfeito, assim, de não pensar que foi um demérito ter errado o evento, não isso, mas o estudo que eles chegaram de saber a data, só não que era, né? E outro ponto Isso também mesmo. importante, interessante nosso, né, como igreja, a gente não tirou isso da nossa cabeça ou dos escritos da irmã White, não. Até tudo isso aí foi tirado da Bíblia, entende? Então, às vezes as pessoas falam, mas vocês tiraram isso, é uma seita, igreja adventista. Não, tudo isso que a gente está tirando, o Marcelo mostrou, comprovou, né? É tudo da palavra de Deus, entende? Então, a gente acredita no dom de profecia, a gente acredita que isso é uma questão distintiva da igreja também, mas a gente não tem uma fé cega. A gente tem uma fé que a gente tem baseado no que a palavra de Deus fala. Então, acho que isso é importante pra gente também. E assim, você tá gostando do vídeo? Se estiver gostando, dá um like. Também, se não tiver, também dá um like, mentira. Você tá gostando, então, por favor, dá um like e compartilha pros seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem tão especial. Manda pro seu amigo que é novo na fé. Manda, fala, você sabia dessa doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você sabia que começou assim? Enfim, compartilha, coisa boa deve ser compartilhada. E também,
Se você falar, nossa, minha vida é muito corrida, o que eu vou fazer da minha vida? Ouve no Spotify, ó. Tem tudo na sua mão, querido. Querida, maravilhoso, maravilhosa, tá tudo na mão. Aproveita. E também, se você quiser saber o que está acontecendo pro lado de cada tela, segue a gente também no Instagram, @jovens do Riacho G, para você ficar por dentro de tudo, ver os nossos cortes e muitos outros conteúdos especiais que a gente preparou para você. Então, beleza. Eu queria saber de vocês, que aspectos do caráter de Deus o santuário pode trazer para a gente, pensando em tudo isso que a gente conversou? Então, antes de entrar na sua pergunta, só queria fazer uma última afirmação do tema anterior, que a gente estava vendo, é que a lição de quarta-feira deixa bem destacado que a resposta para as nossas inquietações, questionamentos e dúvidas está na Bíblia. A resposta está na Bíblia. O maior exemplo está aqui, aquele encontro que Jesus teve com os 2 discípulos no caminho de Emaús. É uma história espetacular. E ele, quando ele começa a revelar o que estava escrito, vocês não lembram o que estava escrito na profecia? E ele, a partir do que estava escrito na Bíblia, revela para eles o que estava escrito e que se cumpriu. E os olhos deles se abriram depois. Nossa, mas ele falava e sardiu o nosso coração. A resposta para as nossas inquietações está na Bíblia. Se eu, nas minhas dúvidas, né, teológicas, escatológicas, da doutrina do santuário, se eu for procurar fontes externas antes da Bíblia, eu posso entrar por um caminho equivocado, porque a resposta para nós está na Bíblia. Onde foi que os desapontados de 1854 encontraram a resposta? Na Bíblia. Eles foram se estudar mais, foram ler Hebreus, foram ler um texto aqui, Daniel 8,14, foram lendo tudo, pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. De repente conseguiram chegar, opa, não, está aqui, ó, né, tem um santuário no céu e esse santuário vai ser purificado. Então é importante a gente salientar que a nossa resposta, as respostas está na Bíblia, tá? Então fique com a Bíblia. Eu sempre aconselho as pessoas, quando você tiver dúvidas, não questione Deus, não questione a Bíblia, questione as dúvidas, para ver se elas têm fundamento. A resposta está na Bíblia. Agora, indo para a pergunta que você fez aí, né, que aspectos do caráter de Deus, né, o santuário revela? Opa, essa aqui ela é interessante, tá? Então vamos lá, eu escrevi algumas coisinhas aqui, as minhas anotações, e a gente vai poder dividir, tá bom? Então, Beleza. eu disse anteriormente, no finalzinho da minha fala da outra pergunta, que é importante destacar que o santuário na terra tem a ver com o santuário celestial, certo? Certo. Por meio do qual Deus se relaciona com os seres criados. Ótimo. Nesse relacionamento é que Deus se revela, né? Quando ele diz, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? O texto de Êxodo, né? Êxodo 25, verso 8. Olha que bacana. O que é que Deus queria dizer com isso? Né? Na construção específica do santuário no deserto, indica que o santuário devia ser construído para que Deus habitasse no meio do povo, no contexto da aliança. Ele queria estar perto, relacionamento. Desse modo, enquanto reflexo da habitação celestial de Deus, o santuário na terra nos ensina algo sobre a habitação e a presença de Deus na terra. E a respeito do relacionamento de suas criaturas com Ele. Então, um dos aspectos que aparece no caráter de Deus no santuário é relacionamento. Olha, não é relacionamento por rede social não, tá? É relacionamento perto. Me farão um santuário para que eu habite no meio de vocês. Perto de vocês. Visível para vocês. A presença do santuário era a presença do próprio Deus no meio do povo. Né? E isso se dá no meio dos ritos específicos que aconteciam no santuário. Né? A figura sacerdotal, os sacrifícios realizados, a mediação ali. Então esse quadro apontava para o trabalho de Cristo, né, de Cristo hoje lá no santuário celestial. Permite que tenhamos um relacionamento de aliança com Deus. É por isso que é real para nós também. Então nesse contexto a gente poderia dizer o seguinte, que a finalidade de Deus com o estabelecimento do santuário, ela é dupla. Então eu falo para vocês, primeira coisa, é uma antecipação do relacionamento dos seres humanos com Deus em seu verdadeiro santuário celestial. E a segunda é um ensinamento ritual, por meio dos ritos, sacrifício, a mediação sacerdotal, do que significa para o ser humano pecaminoso entrar na presença de Deus. Por isso que isso é importante, tá? Lembra da frase que eu li sobre a essência do adventismo?
o quanto é fundamental a gente saber o que nós cremos, o que nós defendemos e pelo que nós vivemos. Então, eu destaco 3 coisas ainda sobre essa questão do santuário, a entender o caráter de Deus, né? Então, a primeira delas, presença de Deus. Deus queria estar presente. Então, o significado básico do santuário é a presença e a habitação de Deus no meio do seu povo. Segunda coisa é a salvação em Cristo. Tá? O serviço do santuário era marcado por ritos e sacrifícios e também pela mediação do sacerdote, que prefigurava o trabalho de Cristo em nosso favor. A morte, né, o derramamento do sangue dele e a mediação como sacerdote nosso, um representante nosso diante de Deus. E a terceira coisa é a profecia. Tá? A presença do tema do santuário nas profecias de Daniel e Apocalipse indicam que a realidade das ações divinas no santuário celestial se relaciona diretamente com a história, né, desse mundo e leva ao desfecho final do juízo e dos propósitos de Deus em sua relação com o problema do pecado. Então, dos aspectos do caráter de Deus do santuário nos revela, o principal que eu consigo ver aqui é a intenção de Deus de relacionar-se com o ser humano, de estar perto dele, de participar da vida dele. Né? Anteriormente, através do santuário, da presença do santuário. Hoje, através da presença do Espírito Santo que Jesus nos enviou quando ele subiu para os céus. Enquanto ele trabalha lá, Deus está presente conosco, relaciona-se conosco através da presença do Espírito Santo na nossa vida, no nosso dia a dia. Então isso é muito importante para todos nós. Foi confirmado que o Marcelo disse, e a primeira coisa que eu quero comentar também é que está na parte de quinta-feira que fala sobre Deus estar com eles, porque falava assim que o altar do incenso estava fisicamente localizado mais próximo do lugar santíssimo, onde habitava a presença de Deus e sua glória era vista. A primeira coisa que nós podemos entender do caráter de Deus e de como ele podia ser aplicado para o povo naquele momento, Deus ele queria estar com eles ali, habitando. De nenhum modo Deus abandonou o homem depois do pecado. O homem pecou, mas a gente entende que não foi só isso. Deus providenciou Cristo, mas antes disso, ele estava habitando entre o povo, querendo reafirmar que ele queria um relacionamento ali com eles, né? Face a face ali com eles, né? No sentido que o povo podia ver a glória de Deus ali, naquele momento. Claro, estava ali entre uma nuvem, mas o povo podia ver a luz ali, né? Sendo que nenhum Deus ali, que não era verdadeiro, que os outros povos adoravam, tinha, né? Outra coisa também, falava que a mensagem do santuário nos garante que Deus está em seu trono de graça, desejando receber nossas petições. O santuário exemplifica a combinação perfeita entre a justiça e a misericórdia de Deus, ilustrando esses 2 aspectos de seu caráter. Mostra que Cristo, que antes mesmo, né, de Cristo vir, o santuário era para isso, a purificação dos pecados, né? E depois disso, Cristo ele viria para morrer por nós, né? E nesse modelo, vemos que a justiça e a misericórdia não se excluem, mas coexistem em perfeita harmonia. Vemos o amor de Cristo no pátio, onde eram realizados os sacrifícios, e vemos o juízo divino no lugar santíssimo, não muito longe dali. Vemos também sua misericórdia quando o santuário era purificado de todo o pecado. Deus ele era misericordioso com o povo, porque ele falava que naquele dia do Yom Kippur, onde o pecado manchava o santuário por um ano inteiro, onde que provavelmente aquele sangue ali com os levitas já com um cheiro mau, ilustrando para eles que o pecado era uma condição ruim, uma condição que se afasta de Deus. E Deus coloca um dia para que eles possam de novo, se reafirmar, se reconciliar com Deus, e eles pudessem ser perdoados. Deus estava sendo longânimo e misericordioso com eles ali naquele momento. Então, Deus ele traz muitos aspectos do seu caráter no santuário. Um deles eu coloquei que era a presença dele, mas Deus ele era misericordioso com o povo. E depois de alguns anos, Cristo vem e se cumpre tudo que eles eram, os ritos que eram feitos ali no santuário, né? Então, dentro disso, uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu peguei um pouquinho dos dois, mas é saber que Deus se preocupa e se importa tanto com a gente,
ou melhor, a Trindade como um todo, que a gente sabe que o plano de salvar a gente, o plano da redenção aconteceu mesmo antes da gente se tornar ser humano, estar aqui, né? Mas o santuário, ele representa como Deus, Cristo, cuidou da gente em todos os detalhes. Ele é nosso advogado, ele é nosso sacrifício, o nosso cordeiro, ele é nosso salvador. Então, acho que isso é a coisa mais bonita que a gente encontra, né? Pensando no santuário celestial e tudo que Cristo fez de vir aqui, de todos esses aspectos, eu acho que são incríveis. Inclusive, uma recomendação. Eu vou por aqui, depois de acabar esse vídeo, tá? Não vai embora antes, não. Vai no canal que é DYC Brasil e procura a primeira palestra do Rubem Fernandes, de 2023, tá? Vou colocar aqui, procura que ele fala um pouquinho sobre Deus como sendo o santuário, né? Como que a importância do santuário também dentro da nossa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dentro da nossa crença. É muito interessante que ele fala os pontos que liga o santuário celeste com o terrestre, que é interessante para a gente ver. Eu sei que falei muito por cima, fica muito, né, vago, mas vai lá, assiste que é bem legal. E eu acho que esse é um ponto muito interessante sobre esse ponto, né, de que Cristo, ele fez tudo e ele representa tudo dentro do santuário pra gente. Pode falar, Marcelo. Então, o jovem falou uma coisa bem bacana aí, né? Uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: todos os utensílios ali do santuário, e tudo que acontecia ali tinha um significado, tinha uma mensagem para o povo, né? O altar de sacrifício, o altar de incenso, a mesa com os pães, o candelabro, a arca da aliança, o conteúdo da arca, né? O véu, o próprio véu que separava o santo do santíssimo. Todas as coisas, todos os rituais que aconteciam ali tinham uma mensagem para o povo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de um Deus que queria salvá-los. Então isso vai mostrando o caráter de Deus, um Deus salvador, um Deus que quer salvar, né? Um dos aspectos do caráter de Deus que aparece aí é um Deus salvador. E isso é muito bacana, né? A gente compreender, né, a extensão de tudo isso aí. Então, tem duas coisas interessantes sobre a importância do santuário, né? A gente pode organizar aí a importância do santuário em duas questões principais. Eu quero falar as duas aqui para a gente poder compreender um pouco mais. A primeira delas diz respeito ao santuário enquanto lugar e auxílio de salvação, tá? Então, primeira coisa diz respeito ao santuário enquanto lugar de auxílio e salvação para o povo. O povo ia ali para auxílio e para salvação. Então, o lugar onde Deus age em favor do seu povo. Então, esse conceito tem que ficar na nossa mente. O santuário é o lugar onde Deus age em favor do seu povo. E o santuário celestial é o lugar onde Deus age em favor do seu povo. Segunda coisa é a questão da importância que se refere ao santuário de Deus como destino do seu povo, tá? Que irá habitar para sempre com Deus. Essa é uma importante ênfase, né? No final do Cântico de Moisés, lá em Êxodo 15, Moisés fala sobre isso. É uma antecipação daquilo que será real no futuro dos salvos. Então são dois aspectos importantes para a gente poder, né, se apegar. E aí eu quero resumir essas duas ideias em uma frase. Essa frase é bem bacana, tá? É o seguinte: poderíamos falar do santuário celestial como meio e alvo. Duas palavras, meio e alvo. Enquanto meio é o lugar onde a salvação se concretiza para nós. Enquanto como alvo é o lugar onde o povo de Deus viverá para sempre com ele. Então é uma frase bem bacana, eu gostei muito dessa frase aqui, né? Então, como meio e alvo, resumiu bastante a questão do santuário para a gente compreender aí o que é real para nós nessa mensagem. Com certeza, gostei muito, muito bom. Pessoal, antes da gente dar continuidade com Fala Aí, eu encontrei aqui num livro meu que você pode ter na sua casa, hein? Os Resgatados do Grande Conflito. A CPB não patrocina a gente, mas quem sabe um dia. Já apresentei 3 livros dela, mas é sobre. Um beijo, abraço. Que é o seguinte, eu queria que a gente pensasse, né? A gente falou sobre a história, a gente focou bastante agora sobre a nossa doutrina do santuário, entender como isso se aplica pra gente hoje de uma forma tão prática. Mas mais do que isso, a gente já parou para pensar o grande conflito que acontecia enquanto havia o povo do advento ansiando pela vinda de Cristo e o que acontecia por trás, assim, sem ser humanamente. E eu li esse livro, é maravilhoso, você tem que ler. Mas no capítulo, eu não sei o número agora o número me peguei, só um minutinho. No capítulo 20,
pela linguagem de hoje, o amor pela vinda de Cristo. Mostra um pouquinho. Então, depois que eles estavam desapontados, pensa, se você está dentro desse momento, Satanás triunfou do ponto de vista dele, né? Muitas pessoas desistiram, mas existindo o povo remanescente. E mesmo assim, nesse momento de conturbação, com tudo que acontecia, até para a gente hoje isso vale, do meu ponto de vista, como o povo que anseia pela vinda de Cristo, a gente está mais perto do que em 1844. Não disse data nem nada, não é isso, a gente já aprendeu a lição. Mas para a gente ter isso, olha que interessante que fala assim, ó, se o véu que separa o visível do invisível pudesse se afastar um pouquinho quando houve isso, os cristãos leais, esses que estudavam a palavra de Deus, teriam visto anjos se aproximando deles para para protegê-los das flechas de Satanás. Então, o grande conflito estava todo vapor nesse momento. Mas mesmo assim, Deus sustentou o seu povo, protegeu o seu povo do que a gente às vezes não vê. Mas ele protegeu e deu pra gente um mega presente. Entende? Que a gente tem as profecias, a palavra de Deus, o espírito de profecia, sabe? Tudo isso de uma forma muito mais clara, comentários e tantas coisas que às vezes a gente tem e acha que é irrelevante só mais uma coisa, né? Mas para a gente pensar, que coisa linda, Deus cuida do seu povo em todos os momentos. O povo remanescente apareceu naquele momento. E hoje é o nosso convite também para a gente fazer parte da igreja espiritual remanescente, né? E agora sim, para dar continuidade, a gente vai para um momento especial. Momento Fala Aí! Bom, pessoal, no momento do Fala Aí, você já sabe, se você não sabe agora, vai ficar sabendo. Você vai falar o que resumiu a lição dessa semana para você em apenas uma palavra. O Cris falaria para dar uma colher de chá, então pensando no Cris, eu vou falar. Se você que está fora aqui do vídeo quiser colocar em 2 palavras, você pode colocar, só porque o Cris fala que pode, tá? Bom, e aí, mais do que isso, a gente é curioso e quer saber por que você escolheu a sua palavra, então coloque aqui nos comentários o porquê da sua escolha. A minha palavra é estudo. Vai falar, nossa, o que isso tem a ver com o santuário? Tem a ver, confia. Eu acredito que o estudo tem a ver porque foi por meio do estudo, do aprofundamento da palavra de Deus, que aquele jovem, aquele povo que estava estudando a palavra, teve o conhecimento do que realmente tinha acontecido aquele dia. Como eu comentei no livro que você também tem que ler, que é o Prazer em Conhecer Ellen White, fala que no dia 22 de outubro, muitos deles tinham certeza de que não era só mais um dia. Podia não ter acontecido nada aqui, mas alguma coisa de especial, de importante tinha acontecido. Então, veja, alguns pontos que a gente encontra. Estudo, a certeza de que a palavra de Deus eles não estavam enganados, né? Então, eu diria assim, resiliência espiritual também. Mais do que isso, eles oravam, pedindo para que Deus instruísse eles nessa jornada. E, assim, eles ainda podiam não ter a revelação mais próxima, mas Deus mostrou, Deus guiou eles. E isso foi por todo o tempo. Por isso que eu falo, lê esse livro. Você pode ler os livros da igreja. Tem uma editora Pioneiros também, que é super legal. Tem um material sobre os pioneiros da igreja. Mas eu tô falando do que eu estou lendo agora, tá? Eu tô lendo esse aqui agora. E lá conta um pouquinho de como funcionou essa questão, de como que eles tinham confirmações do estudo da palavra. Isso é incrível pra gente. E mais uma questão. Eles tiveram, olha que coisa linda, que a gente tem acesso a isso hoje. Eles tiveram, por meio do estudo, a revelação maior ainda do plano da salvação de Deus para buscar a gente para a gente viver com Ele para sempre. Então, a nossa identidade como povo adventista, ela, do meu ponto de vista, ela também transcende do que a gente tem. A ideia, como que eu posso dizer? Tem tantas coisas lindas, mas a história do nosso movimento adventista é incrível, é inspiradora. Então, o santuário, a gente vê que ele é um dos primeiros pontos para a gente levar em consideração, uma das mais importantes, todas são importantes, são 28 importantíssimas, não estou desmerecendo nenhuma. O que eu quero dizer é o pontapé inicial para que a gente tem como povo e movimento adventista. E eu não acredito que todo mundo da escola sabatina jovem está estudando esse tema à toa, entende? Será que a gente sabe por que a gente acredita no que a gente acredita? E o que a gente acha que a gente acredita faz sentido com o que é a realidade? Eu acho que é um convite de Deus para a gente no dia de hoje, né? Essa semana, todo esse trimestre será que eu tenho me inspirado corretamente para seguir a vontade de Deus? Se você não sabe, estuda a história dos pioneiros da igreja. Não estou falando que eles são maiores que a Bíblia. Não tire as palavras da minha boca, que é feio. Não falei isso. Só disse, use eles como inspiração para sua vida também.
né? E o santuário, que coisa linda, eles tiveram um vislumbre maior do que era o plano de Deus para nossa vida. Olha que coisa incrível. Então a minha palavra é estudo, que engloba muitas coisas ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, mas é isso aí. Qual que é a sua palavra, Marcelo? Conta pra nós. Então, vamos lá. A palavra que eu escolhi é graça. Boa. Por que graça? A graça nunca é de graça. Sabia disso? Para alguns ela custa o olho da cara, para outros custa a cara toda. E às vezes a vida vai junto. Se você buscar, por exemplo, a definição de amor, vá ao dicionário. Mas se você quiser buscar o maior exemplo dele, você tem que ir no Calvário. Porque é lá que foi exemplificado o verdadeiro amor. Só Cristo escreveu com sangue a sua paixão pela humanidade, nas páginas da história, e isso ficou gravado. Tá? Vamos pensar aqui, por que a graça não é intenção, a graça é ação. Quando se fala de graça, Jesus entrou em ação, né? E só Deus pagou o preço, né, em ação para nos salvar. A gente pode pensar que graça talvez seja o maior atributo divino oferecido para nós. Nós somos miseráveis, imprestáveis, imerecedores. Tá? Pensa um pouco nisso aí. Da graça derivam todas as outras coisas. Tudo que vem depois da graça. É a graça que possibilita tudo. E o contrário também. Pense um pouco. Vamos pensar aqui. Você que está ouvindo a lição hoje, você que estudou a lição essa semana, pensa um pouquinho, onde você estaria sem a graça do Pai? Já pensou? Lá em Tito 2,11 diz que a graça de Deus manifestou a todos os homens. É a graça, de graça, mas que custou tudo para Jesus. Por isso ela basta, como disse Paulo, 2 Coríntios 12, verso 9. A graça basta, porque ela é Deus nela, por você, para você. Aí vem a pergunta, e nós fazemos o quê? Nada. Nada. É só não impedirmos que a graça chega e nos alcança. É por isso que eu escolhi a palavra graça. Tá? E a doutrina do santuário, ela apresenta com propriedade a graça de Deus, que nos é ofertada de graça, mas que custou tudo para Ele. Muito bom. Eu escolhi a palavra maestro, por não estar entendendo. Deus sempre ele esteve em harmonia, assim, né? No sentido porque ele não deixou que nada disso, que a verdade do santo, que a verdade de, por exemplo, do sábado, e até da palavra dele, quando viveu aqueles agora eu esqueci, 1.200 e poucos anos, né? 90 anos, se não me engano, da supremacia papal, né? Ele não deixou que a palavra dele fosse extinguida, né? Eliminado, né? Mas ele sempre estava ali, né? E a verdade santuária, ela é a verdade presente pra gente também, né? Pra gente poder entender, né? Outro exemplo que eu queria compartilhar do finalzinho, o trecho da comunidade, né, na lição aqui, ela fala sobre um juiz, né, que ele era considerado por muitos como por suas atitudes, suas ações compassivas e misericordiosas, né, lembrando com o que o Marcelo falou, né, a graça ela não é o pensar, né, mas é o agir, né, porque Cristo ele fez isso por nós. Né? Aí ele, na história dele, ele fala que teve um caso de um ex-veterano da Segunda Guerra, ele estava estacionando ilegalmente em alguns lugares e aconteceu que ele não tinha dinheiro para pagar toda aquela multa ali, né? Então ele foi julgado e o juiz perdoou ele por aqueles atos, né? E a gente trazendo um pouco para nós aqui, a lição até traz aqui, né? Que também somos veteranos das guerras e lutas contra o mal e as adversidades naturais deste mundo. Mas, assim como o juiz mostrou compaixão e perdão, podemos ter a certeza de que um dia Deus nos perdoará plenamente. Ele é um Deus compassivo e clemente, pronto para estender sua misericórdia a todos, aqueles que buscam sua graça. E um dia a gente vai poder, face a face, estar com ele falar para nós isso, né? Sabe? A lição ela trouxe muitas coisas para a gente. Uma das coisas que a gente enfatiza é as verdades que o santuário nos traz, né? Inclusive sobre o caráter de Cristo, né? Mas Cristo ele é o grande maestro que rege nossa vida. E ele quer sim, hoje, se você permitir no seu coração, ele pode mudar a tua vida, né? Mas ele não vai invadir, ele
você tem que deixar que ele faça isso na sua vida, né? O santuário e as suas lições mostram muitas coisas como Cristo ele ensinou para o povo, que ele estava querendo estar perto do povo naquele momento, por meio da presença dele, com o Shekinah, por meio da lição que ele ensinava sobre o pecado, mas a coisa que ele quer hoje é poder estar cuidando da sua vida. E é isso é o convite que a gente faz, o desafio que a gente faz para você deixar, permitir que Cristo possa habitar na sua vida. Amém. Bom. E pra Ok, gente. Pode eu falar, queria pode falar só falar. uma coisinha, Claro. antes de estar arrematando aí. Eu queria também indicar uma leitura para quem tiver interesse em ler, né, o livro O Santuário e as Três Mensagens Angélicas, né, que é do doutor teólogo, pastor Alberto Tim, né. É um livro maravilhoso, é de onde eu tirei a maioria das coisas que eu falei aqui hoje, saiu desse livro. É um livro espetacular, falar do santuário e a conexão com as mensagens angélicas, né, Apocalipse 14, Daniel 8:14, faz a conexão aí, né, desses textos, e isso é muito bacana. E eu quero deixar a última frase sobre a questão, já que a gente está tratando de identidade, né, uma frase muito bacana que eu ouvi um tempo desse, até uns anos, do pastor Adailson, que é um grande pastor. Ele diz o seguinte, que identidade é mais do que documento, é a digital de quem somos. E aí vem a frase de efeito que ele deixou, que eu gravei: quem se perdeu no que é, jamais se achará no onde vai. Então nós temos que saber quem nós somos realmente, qual é a nossa identidade como cristãos, como pessoas, como servos de Deus, e deixar que isso, né, a nossa vida seja a nossa identidade vista pelos demais, né, ao nosso redor, onde quer que nós estivermos, até que Cristo venha nos buscar. É isso aí. Verdade. Amém, muito bom. Acho que a lição deixou até um digital aqui, identidade, né? Também percebi isso, Tem tudo a total. ver. É isso mesmo, né? A digital tá aqui, ó, né? Legal. A Eu digital gostei da tá aí, frase, por isso que verdade. eu marquei aqui e falei a frase, que é muito bacana mesmo. Legal. Muito bom. Pessoal, antes da gente finalizar, eu vou ler aqui um trecho da parte de sexta-feira que diz o seguinte. É um trechão, tá? Mas é isso aí. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um sistema completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si, o qual mostrava que a mão de Deus havia dirigido o grande movimento adventista e indicava novos deveres ao esclarecer a posição e obra de seu povo. Assim como os discípulos de Jesus, depois da terrível noite de sua angústia e desapontamento, alegraram-se ao verem o Senhor. Também se regozijaram, então, os que pela fé haviam aguardado o segundo advento. Esperavam que ele aparecesse em glória para dar a recompensa aos seus servos. Vendo frustradas suas esperanças, perderam de vista Jesus. Como Maria junto ao sepulcro, exclamaram: Levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Então, no lugar santíssimo, contemplaram de novo seu compassivo sumo sacerdote, prestes a aparecer como rei e libertador. A luz proveniente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Souberam que Deus os havia guiado por sua providência infalível. Embora não tenham compreendido a mensagem que eles mesmos haviam anunciado, como aconteceu com os primeiros discípulos, essa mensagem era correta em todos os sentidos. Ao proclamá-la, tinham cumprido o propósito de Deus. No Senhor, seu trabalho não havia sido em vão. De novo gerados para uma viva esperança, alegravam-se com alegria indizível e cheia de glória. Então, olha que coisa linda, o santuário, ele pode se dizer que ele iluminou tudo e tudo ficou mais claro, assim, qual que é a nossa missão como povo adventista, como identidade, o que que a gente tem dentro disso tudo. E o nosso convite aqui para você que está aí do outro lado da telinha é que você possa se aprofundar mais nisso e ver como é grandioso o ministério de Deus no santuário celestial. Enquanto isso tem tudo a ver com a nossa vida. Pensa, o nosso próprio Deus, maestro de toda a vida, de toda a história. Ele veio aqui, esteve com a gente no mundo, nos trouxe grandes coisas, mas o principal, a nossa salvação. A gente tem plena oportunidade de chegar a Deus sem a gente se preocupar, por meio da graça, que a gente viu que não foi de graça. E o santuário revela tudo isso pra gente. Olha que coisa linda. Que a gente possa se inspirar nos estudos dos pioneiros da nossa igreja, de tudo isso. O trabalho deles também não foi em vão. Eles são inspiração pra gente hoje poder ser luz aqui no mundo também. Veja, não disse que eles são maiores do que a Bíblia. Eu não falei, não tira a palavra da minha boca. Estou falando assim, eles também são inspiração pra gente ser o povo adventista hoje. A gente precisa voltar lá para trás pra gente entender a nossa missão de hoje.
E, como eu falei, essa lição não veio à toa. Será que a gente entende a nossa história e tudo isso? O santuário ele revela um panorama geral de tudo isso. E é incrível. Meu convite para você é mais do que isso. Entender a doutrina do santuário, sim, mas entender a história que a gente vive hoje e como a gente pode aplicar o que a gente aprendeu dos pioneiros da resiliência espiritual, de estudar a palavra de Deus ainda mais. Como a gente pode ter isso hoje? Fica aqui o meu desafio para você. E é isso. E a gente te espera. Na próxima semana. Tchau.